Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, o salmista diz assim: Feliz o homem que na lei do Senhor Deus encontra o seu prazer, e a medita dia e noite sem cessar. Nós queremos encontrar este prazer na Palavra de Deus. Por isso nós temos esta oportunidade. A Palavra da salvação é este convite que o Senhor nos faz para cada dia procurar nos alimentar da sua palavra. Que cada um traga no coração este desejo profundo de fazer comunhão com Deus através da escuta da sua palavra. Temos a oportunidade de meditar o que o Senhor quer dizer a cada um de nós no dia de hoje, na nossa história, com a realidade que nós estamos vivendo. A palavra de Deus é sempre luz, por isso deixemos que ela nos ilumine e nos ajude a compreender melhor qual é o caminho que o Senhor nos propõe. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: A vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Disse ainda a seus discípulos: Dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais e não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso, primeiro, que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus que hoje nós ouvimos nos fala sobre o reino de Deus, a chegada do reino de Deus e sobre o dia do Filho do Homem. Esse trecho tem muito a nos ensinar. Por isso, deixemo-nos ser alcançados pela mensagem da palavra de Deus que nós terminamos de ouvir, de modo que sejamos também nós iluminados por aquilo que o Senhor nos ensina. O Evangelho começa com uma interrogação dos fariseus, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus. É preciso que a gente compreenda que o reino de Deus não é uma realidade simplesmente para o futuro. O interesse dos fariseus era saber quando virá o reino de Deus, como se ele fosse uma realidade somente para depois. É importante a gente ter esta consciência. O reino de Deus se realiza no nosso cotidiano. É claro que ele se tornará pleno somente depois, na eternidade, mas nós já podemos experimentá-lo. Muitas vezes nós também temos a mesma impressão dos fariseus e por isso ficamos imaginando e nos interrogando quando virá o reino de Deus. Por isso que diante desta interrogação dos fariseus, Jesus responde desta forma: A vinda do reino de Deus não é observável, isto é, o reino de Deus acontece de forma discreta no nosso dia a dia. Às vezes esperamos que o reino de Deus aconteça de forma extraordinária, nos eventos extraordinários. Não. A palavra de Deus deseja nos ensinar que o reino de Deus acontece nos gestos mais simples do nosso cotidiano. Por isso é preciso que a gente tenha sensibilidade para perceber este reino que cresce de forma simples, às vezes quase despercebível, mas está presente. É preciso que tenhamos esta sensibilidade para sermos capazes de perceber a obra de Deus que cresce em nosso meio. Por isso, o Evangelho diz que o reino de Deus, a vinda do reino de Deus não é observável. Para percebê-lo, é preciso ter muita sensibilidade. O reino acontece em nossos gestos simples do nosso dia a dia. E diz mais: Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Portanto, Jesus reafirma mais uma vez onde está o reino de Deus. Quando ele acontecerá? A resposta de Jesus é esta: ele está no meio de vós.
Por isso procuremos perceber como que Deus se manifesta no nosso dia a dia. O bonito da nossa vida, meu irmão e minha irmã, é perceber como que a verdade de Deus se manifesta entre nossas fragilidades e forças. Assim acontece com o reino de Deus. É por isso que em outros trechos do Evangelho, Jesus, quando vai comparar o reino de Deus, utiliza imagens simples, como a semente de mostarda, que é pequena, mas quando ela é lançada, ela cresce e se torna uma grande árvore e se torna abrigo para os pássaros. Ou como o fermento que é colocado na massa. É invisível, mas é ele que faz a massa crescer, é ele que transforma a massa. Por isso, esta expressão de Jesus aqui no Evangelho, o reino de Deus está no meio de vós, é para nos ajudar a tomar consciência disso. O reino não acontece em obras e gestos extraordinários. O reino acontece da forma mais simples do nosso dia a dia. Em seguida diz Jesus a seus discípulos agora: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Isto é, Jesus veio, cumpriu a sua missão, peregrinando aqui nesta terra, mas ele cumpre a sua missão e volta para junto do Pai. Ele conclui a sua missão terrena. E continua Jesus: vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais e não sigais. Na verdade, Jesus aqui já está ensinando os seus discípulos que muitos depois dele virão como profetas, mas na verdade anunciando falsas profecias e às vezes profetas do medo, anunciando a vinda do Messias para inculcar medo nas pessoas. O que diz Jesus? Não os sigais. É esta a recomendação de Jesus a seus discípulos. E continua: de fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Isto é, o dia glorioso de Jesus. Nenhum de nós sabe qual é este dia. Por isso é preciso que estejamos preparados e, ao mesmo tempo, não nos deixemos amedrontar pelos profetas do medo que anunciam esta vinda do Messias como se tivesse o conhecimento sobre o dia do Filho do Homem. Não, é preciso que estejamos preparados para este dia, mas ninguém sabe quando e como será esse dia. Por isso, alerta, vigilância e prontidão é o convite do Evangelho para cada um de nós. E o último versículo desse trecho que nós ouvimos é muito importante. Diz Jesus a seus discípulos: mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Jesus, o Filho do Homem, ensinando os seus discípulos sobre o dia da vinda do Filho do Homem. Ele diz que o Filho do Homem, antes de tudo, deverá sofrer e ser rejeitado. Jesus não ilude os seus discípulos como muitas vezes nós queremos fazer uma oferta religiosa ilusória. Ao contrário, Jesus é muito realista em dizer qual será o seu destino para os seus discípulos: sofrimento e rejeição. Jesus, meu irmão e minha irmã, tem consciência que, como consequência da sua fidelidade a Deus, deverá passar por tudo isso. No entanto, isso não terá a última palavra sobre Jesus. Ele vai vencer. E é preciso que a gente tenha consciência que, assim como o Mestre teve esse destino, quem decide ser seu discípulo ou discípula, quem decide seguir os seus passos, também deve aceitar o mesmo destino de Jesus. Se Jesus é o Mestre, o Filho do Homem, passará pelo sofrimento e pela rejeição, porque nós, que o seguimos como seus discípulos e discípulas, queremos prescindir de às vezes sermos rejeitados e passarmos pela experiência do sofrimento. Encaremos todas essas realidades com a plena certeza de que Deus está conosco. E se Deus está conosco, podemos ser fiéis até o fim, porque no final o bem vencerá. O amor vencerá o ódio e a vida vencerá até mesmo a morte. Por isso peçamos esta graça, à luz desse trecho do Evangelho que ouvimos, que nos fala sobre a vinda do reino de Deus e a vinda do dia do Filho do Homem, que estejamos, antes de tudo, preparados e que tenhamos sensibilidades para perceber como que o reino de Deus cresce em nosso meio, com os nossos gestos, às vezes simples, mas que transforma a nossa realidade.
Estamos concluindo este nosso encontro diário ao redor da Palavra de Deus com o coração cheio de gratidão por sermos renovados pela mensagem do Evangelho. E hoje, de modo especial, recebemos este ensinamento tão profundo sobre a realidade do Reino de Deus. O Reino de Deus não é uma realidade somente para o futuro. O Reino de Deus já está presente em nosso meio e nós devemos ter sensibilidade para perceber como que este reino acontece com nossos gestos, palavras, como que a força de Deus transforma a nossa realidade. Ao mesmo tempo, a Palavra de Deus nos alerta para a vigilância, para o dia da vinda do Filho do Homem. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno com o coração cheio de gratidão, concluindo este nosso momento em forma de oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, te agradecemos por este dia de hoje, quando tivemos a oportunidade de, na luz do Teu Espírito, acolher a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos comprometidos com o Reino que está presente em nosso meio. Que sejamos sempre instrumentos da Tua bondade, transformando o mundo onde nós habitamos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.